No mundo da ciência, a busca por respostas é uma jornada constante e muitas vezes as descobertas que continuam sendo um enigma para os cientistas despertam fascinação e curiosidade. Nesse vídeo exploraremos algumas das descobertas intrigantes que persistem como enigmas para a comunidade científica até mesmo nos dias de hoje. Número 1. A Princesa Tsus. Em 1969, um mineiro que trabalhava nas profundezas das minas de carvão perto da pequena cidade de Kemerovo na Rússia descobriu um caixão de mármore que estava a quase 70 metros abaixo da superfície. Dentro do caixão havia uma mulher morta dentro de um estranho líquido rosa e azul. E seu corpo estava perfeitamente preservado. Quando os mineiros russos abriram o caixão e viram a mulher, ficaram surpresos com sua beleza. Ela parecia ter 30 anos, tinha olhos azuis e vestia um vestido branco muito limpo. A mulher ficou conhecida como Princesa de Tsus. Ela estava tão perfeitamente preservada que os mineiros pensaram que ela estava dormindo. Um objeto de metal retangular preto de 25 por 10 centímetros estava colocado próximo da cabeça do cadáver. Conta-se que um dos trabalhadores presente no local provou o líquido e uma semana depois enlouqueceu e morreu. Logo a notícia se espalhou e toda a aldeia chegou para ver a misteriosa descoberta. Mais tarde, quando a descoberta foi relatada ao centro do distrito, o comandante da área, Alexander Alexandro, ordenou a suspensão dos trabalhos e bombeiros militares e policiais chegaram em grande número. De acordo com um professor de Novosibirsk, a idade do enterro é de pelo menos 800 milhões de anos, o que desafia a teoria da evolução de Darwin. A suposta mulher no caixão foi enterrada no período carbonífero da Era Paleozoica, milhões de anos antes do aparecimento dos dinossauros. Os pesquisadores que examinaram e analisaram o tecido do vestido usado pela moça ficaram perplexos porque não puderam detectar sua natureza e sua idade. Eles concluíram que a tecnologia usada para fabricar o tecido é desconhecida hoje e que era muito mais avançada do que a tecnologia atual. A composição do líquido rosa azulado ainda não foi determinada, apenas alguns dos seus componentes foram identificados, formados pelas variedades mais antigas de cebola e alho. Mas se isso for verdade, a mulher tem 800 milhões de anos. Isso significaria que este planeta foi visitado por entidades de outro lugar. Número 2. O mistério da lepra. A lepra é uma doença antiga que os cientistas nunca conseguiram resolver. A lepra é um enigma, uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria chamada Mycobacteria leprae. Na natureza, um dos portadores da bactéria são os tatu, mas como a doença alegada do tatu levou a uma das doenças humanas mais devastadoras de todos os tempos. Como essa doença apareceu? Como ela se desenvolveu? De que forma? Você deveria ter ouvido falar de lepra antes, mas você sabe o que ela faz ao corpo humano? Ela ataca a pele, nervos e membrana mucosa. A infecção causa manchas brancas em toda a carne e os músculos da pessoa afetada tornam-se mais fracos e eventualmente ficam entorpecidos. A pessoa sofre de paralisia, o que causa infecção e desintegração de membros. O primeiro caso de hanseníase registrado ocorreu em 1400 a.C. Os cientistas modernos não sabem onde a lepra se originou ou como ela se espalhou. Você pode se surpreender ao saber que não existe nem mesmo uma maneira fácil e confiável de verificar se uma pessoa tem hanseníase. Todos os anos ocorrem cerca de 200 mil casos de lepra, a maioria no Brasil, Índia e Indonésia. O Brasil faz sentido porque as pessoas abrigam tatus e comem sua carne. Nos Estados Unidos há cerca de 250 novos casos de lepra todos os anos, mas não é claro como infectam as pessoas nos Estados Unidos. A propagação e o contágio da lepra continuam desconcertando os especialistas. Até hoje, alguns cientistas acreditam que foram os europeus que infectaram os tatus com a doença há 500 anos, porém uma doença tão velha ainda e tão debatida e tão misteriosa, deixando a ciência chão. Número 3. A Ilha de Es-Vedrà. Desde que Platão descobriu a cidade perdida de Atlântida por volta do ano 330 a.C., a ilha de Es-Vedrà tem sido um ponto de fascínio. A descrição de Platão levou os estudiosos a acreditar que a cidade da Atlântida existia nas proximidades do Estreito de Gibraltar, à beira do Mar Mediterrâneo. Entanto, os mais recentes cientistas e estudiosos da cidade perdida colocaram Atlantis na Antártica, no Caribe e até na Turquia.
No entanto, Platão definitivamente disse que estava em algum lugar perto da costa da Espanha e uma localização potencial para Atlântida é a única ilha de Es Vedrà. A ilha de Es Vedrà fica a 3,21 km da costa de Ibiza, mas é o oposto de Ibiza. Enquanto Ibiza recebe mais de 6 milhões de turistas por ano, Es Vedrà é uma cidade fantasma para a maioria das pessoas. Nem sequer permitem que você coloque os pés na ilha, é deshabitada e fora dos limites como parte de uma reserva natural. É abundante em vida selvagem, com lagartos de núcleos estendidos nas falésias rochosas. Também abriga gaivotas e falcões em perigo de extinção, além de mais de 150 espécies de plantas raras. Tecnicamente não há nenhuma descoberta que apoie a teoria de que a ilha já foi o lar da Atlântida, mas existem algumas lendas e rumores interessantes. Uma história diz que a ilha foi o local de nascimento de Tanide, uma deusa fenícia. Também foi dito que a ilha era o lar de sereias e ninfas do mar que atraíam os marinheiros para a morte. Alguns marinheiros até alegaram ter visto círculos estranhos emergindo da luz do mar na costa da ilha. Outro mito é que a ilha costumava ser muito maior e estava conectada com Ibiza. A atual ilha de Es Vedrà seria apenas a ponta de uma enorme montanha com a cidade de Atlântida abaixo da terra. No entanto, há 15 mil anos o nível do mar subiu, o que fez com que a Atlântida afundasse, e agora tudo o que resta do continente são os luxuosos acantilados rochosos e círculos de pedra. A Atlântida ainda hoje muito debatida e defendida por diversos estudiosos, porém existem muitas pessoas que acreditam que a cidade perdida não passa de um mero mito. Isso vem gerando grandes debates na história. Você acredita que esta cidade existiu? Número 4. Junho Pani. Essa é uma região pré-histórica no estado indiano de Maharashtra. É um lugar bonito, fanático, formado por vastos campos verdes, mas também por casas ao redor de 300 círculos de pedra desconcertantes que os cientistas nunca foram capazes de escavar. As reconstruções ocorreram em 1879 e os arqueólogos encontraram uma variedade de artefatos estranhos como adagas de ferro, formões de ferro e uma grande variedade de ferramentas. Os pesquisadores encontraram restos de cerâmica preta e vermelha e também cemitérios, embora não tenham sido usados extensivamente. Apenas em torno de metade dos círculos de pedra em Junho Pan foram estudados. Mas a maioria deles está sentada na montanha, desaparecendo lentamente no escuro. As primeiras evidências de habitação humana na região datam por volta do ano 1000 a.C. É a mesma época em que o círculo de pedra megalítico começou a ser construído, o que sugere que uma cultura apareceu há cerca de 3000 anos e embarcou na construção de círculos de pedra. Eles finalmente foram concluídos após 1300 anos, sendo o círculo de pedra mais antigo datado do ano 300. No entanto, quem e por eles foram construídos são os maiores mistérios sem solução. Aqui os arqueólogos não sabem se os círculos de pedra foram usados para astronomia ou cosmogonia. Alguns círculos continham restos humanos e objetos funerários. Talvez seja duvidoso que todos tenham sido usados especificamente para enterros. Alguns círculos de pedra ainda estão em uso. Número 5. A sereia. No ano de 20.222, os pesquisadores desacreditaram a existência de uma sereia fossilizada que foi cativada no Japão. Durante anos, a sereia foi mantida em uma caixa de madeira em um templo japonês em Okayama. Desde o século XIX, há 40 anos, as pessoas deixaram de olhar esta estranha criatura. Ela foi colocada em uma caixa e guardada no templo. As pessoas costumavam adorar a criatura em sua caixa de exibição de vidro. Ela foi capturada por um pescador no final da década de 1730. Os investigadores nunca pensaram que seria uma sereia real e tampouco evidenciaram que foi um índice do mito japonês. Uma criatura metade peixe e metade humano. Eles a descreveram como sendo feito do torso e da cabeça de um macaco costurados no corpo de um peixe. Isso provavelmente foi feito para criar a aparência de um monstro marinho. Talvez para ser usado para ganhar dinheiro por parte de algum antigo showman japonês. Mas no ano de 2020, 22 pesquisadores da Universidade de Ciências e Artes de Kurashi levaram a criatura de volta ao laboratório. Primeiro foi perguntado ao sacerdote do templo se ele o permitiu. O artefato foi estudado utilizando todas as técnicas disponíveis. Foram feitos raios-x, tomografias computadorizadas
Dados por radiocarbono e análise de DNA, mas o que foi descoberto era ainda mais estranho do que havia antecipado. O torso não pertence a um macaco. Alguém o elaborou com muita habilidade com tela, papel e algodão. Foi pintado com uma simples mistura de areia e carbono e depois o corpo foi coberto com pedaços de pelo de animais e escamas de peixe. As faíscas da criatura vieram de um predador e suas mãos provavelmente vieram de algo como um guaxinim. Os dados revelaram que a criatura foi criada no início do século XIX. Os pesquisadores acreditam que alguém quis transformar o lugar lendário e não era algo difícil de fazer. Há pelo menos outros 14 exemplos de sereias no Japão. Alguém realmente queria que as pessoas criassem peças mitológicas com cabeças humanas. Isso simplesmente se deve ao fato de que se pensava que elas tinham propriedades curativas. Então quem falsificou as sereias deve ter feito uma fortuna e provavelmente ficou muito rico naquela época com um achado desses. Número 6. O menino híbrido. No ano de 2018, investigadores nas montanhas de Altai, na Sibéria, descobriram os restos ósseos de uma criança dentro de uma caverna. Não era um esqueleto completo, pois só havia poucos ossos e alguns dentes, mas mesmo assim foi possível sequenciar o DNA para descobrir uma verdade impactante sobre o menino. Os dentes pertenciam a uma criança que era o único híbrido conhecido que existia. O nascimento de duas espécies separadas de humanos. Seu pai era um antigo denisovano, mas sua mãe era um neandertal. A caverna em que seus restos foram encontrados foi povoada por Neandertal. Mas isso significa que é um incógnito. Os Neandertal e os denisovanos eram tipos de humanos totalmente diferentes. Os cientistas sabem que há um centro de reprodução entre espécies, mas até o ano de 2018 nunca encontraram um teste dele. Encontraram algumas tentativas dos denisovanos. É um desafio porque os únicos fósseis deles foram coletados na Sibéria, enquanto os neandertais foram encontrados em toda a Europa. Os cientistas chamaram o menino de Denis e ele nasceu de uma pergunta sem resposta. O DNA dos neandertais e dos denisovans são diferentes e se distingue facilmente quando se analisa os restos antigos. É duvidoso que se cruza com frequência. Pelo contrário, seu DNA seria mais parecido. Então poderia ter havido uma história de amor proibido entre as espécies extintas de humanos há 90 mil anos. Ou era algo mais perturbador do que isso? Descobertas estranhas frequentemente nos deixam coçando a cabeça, especialmente quando encontramos os mesmos objetos repetidamente ao longo da história. Um bom exemplo desse enigma são os dodecaedros romanos, chamados assim porque possuem 12 faces planas e todos os dados da época romana. A maioria deles foi fabricada entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo, feita de uma liga de cobre. Esses objetos aparecem em quantidades nas moedas romanas, indicando que eram itens muito valorizados. No entanto, desde que o primeiro foi encontrado em 1739, ninguém sabia realmente para que eles eram usados. Esses objetos peculiares são encontrados em antigos sítios romanos em toda a região norte da Europa. E existem muitas teorias que tentam lançar luz sobre sua finalidade. Alguns pensam que eles eram usados como enfeites ou talvez até mesmo como suportes para velas, pois alguns exemplos foram encontrados com cera em seu interior. Outra ideia é que eles poderiam ter sido usados para medir coisas distantes, como moedas falsas com base em seu tamanho, ou até mesmo para prever a sorte das pessoas. Uma teoria mais recente sugere que os diferentes tamanhos de buracos nesses dodecaedros podem ter sido usados para tricotar luvas em torno dos dedos. Já que a maioria deles foi descoberta nas regiões mais frias do norte da Europa. No entanto, essas teorias são apenas isso, teorias. Não podemos comprovar nenhuma delas porque não temos referências diretas da época romana que a sustentam. Assim, por enquanto, esses dodecaedros romanos continuam nos deixando intrigados. Existem ainda mulheres de curiosidades e coisas que estão intrigando a ciência, achados do mundo antigo e de civilizações perdidas. Para a continuação desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, e comente qual mistério científico intriga mais você.